Nos últimos 25 anos, desde que o presidente Putin se tornou, primeiro de tudo, primeiro-ministro em 1999. Então, estamos no ano 26 agora, eu suponho. A contagem atual é de 190 acordos que ele quebrou. Os mais importantes em termos de Ucrânia são Minsk I e Minsk II, que surgiram após 2014. O maior de todos, creio, foi em 1994, o Memorando de Budapeste, quando a Ucrânia desistiu das armas nucleares herdadas da antiga União Soviética. A Ucrânia era o único país que poderia tê-las usado. A Ucrânia tinha a expertise para desenvolver sua própria força nuclear, que teria funcionado caso tivessem optado por isso. Mas eles desistiram disso em 1994, em troca de garantias de segurança da Rússia, América e Grã-Bretanha. Putin está em pânico. Parece que os Estados Unidos da América estão se preparando para estender a proteção do artigo 5 para a Ucrânia. E isso é algo que Putin não suporta ouvir. Aqui temos o negociador-chefe Steve Witkoff compartilhando essa ideia. Sobre a OTAN, acho que Zelensky e ele tem um braço direito, Yermak. Acho que eles basicamente admitiram que não vão ser membros da OTAN. Houve todo tipo de conversa sobre se eles ainda poderiam ter, aspas, o que é chamado de proteção do artigo 5. Todo país da OTAN tem essa proteção do artigo 5. Se a Ucrânia poderia ter isso de alguma forma dos Estados Unidos ou das nações europeias sem ser membro da OTAN, e acho que isso está aberto para discussão. Mas acho que é aceito que se houver um acordo de paz, a Ucrânia não pode ser membro da OTAN. Acho que isso é amplamente aceito. Agora isso não é novidade. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, vem defendendo essa ideia há algum tempo. E o motivo dela estar insistindo tanto nisso é porque isso meio que atende a todas as demandas da Rússia quando se trata da Ucrânia, mas também oferece garantias de segurança adequadas para a Ucrânia. Antes de prosseguirmos, se possível, clique no botão de inscrição abaixo para acompanhar notícias geopolíticas como esta. Vamos lá! Como já devem saber, a Rússia afirmou que não aceitará bases ou tropas da OTAN dentro da Ucrânia. E a Itália diz: ok, então, em vez da Ucrânia se tornar parte da OTAN, que tal a Ucrânia apenas receber a proteção do artigo 5? Dessa forma, não haverá nenhuma base da OTAN ou tropas da OTAN dentro da Ucrânia. Mas se a Ucrânia for atacada, isso significaria um ataque à OTAN. O primeiro-ministro da Itália compartilhou isso semanas antes dos Estados Unidos da América começarem a falar sobre o assunto. Esforços são necessários para estabelecer as bases para uma paz justa e duradoura na Ucrânia, que só ocorrerá se Kiev receber garantias de segurança adequadas para garantir que isso não aconteça novamente, e as nações europeias que se sentem ameaçadas podem se sentir seguras. Sempre disse e acredito que essas garantias de segurança devem ser implementadas no contexto da Aliança Atlântica, porque acho que este é o melhor quadro para garantir uma paz que não seja frágil nem temporária, para que não haja mais o risco de a Europa poder recair no drama da guerra. As outras soluções, como já disse, parecem-me mais complexas e francamente menos eficazes. Este plano faz sentido em vários níveis. Muitos países têm debatido se devem enviar tropas para a Ucrânia após um acordo de cessar-fogo. Mas existem dois grandes problemas em enviar tropas. O primeiro problema é que, sem os Estados Unidos, será extremamente difícil para os países europeus reunirem uma força grande o suficiente para monitorar uma linha de frente de 200 quilômetros ou aproximadamente 1.200 milhas. E nós já sabemos, o presidente Trump deixou claro que não tem desejo de enviar tropas americanas para a Ucrânia. Isso implica que as tropas viriam dos países europeus. Muitos não percebem, mas é necessário enviar muito mais tropas para a Ucrânia do que as que estão sendo enviadas atualmente. Vamos pegar o exemplo do Reino Unido, que se comprometeu com cerca de 10.000 tropas para monitorar a linha de frente após um acordo de paz. Porém, isso não implica que o Reino Unido precise alocar somente 10.000 soldados para essa missão.
Eles provavelmente teriam que colocar de 25 a 30 mil tropas, 10 mil estariam na Ucrânia, monitorando a linha de frente, enquanto outras 10 mil estariam no Reino Unido, se preparando para substituí-las. Uma vez que vão para lá, os 10 mil soldados iniciais retornam e relaxam. E temos mais 10 mil se preparando para substituir os primeiros 10 mil. Isso significa que você precisará de cerca de 3 vezes o tamanho da tropa que enviou à Ucrânia. Isso nos leva à segunda parte deste problema. Vai ser extremamente caro para quaisquer países que se comprometam a fazer isso. É por isso que a Itália tem proposto que eles deveriam fazer a extensão do artigo 5, porque essa é meio que a melhor garantia, mesmo quando comparada às tropas na Ucrânia, e além disso, é a garantia mais barata. Você realmente não precisa gastar mais dinheiro para estender o artigo 5, mas apenas precisa estar preparado para responder caso a Rússia ataque a Ucrânia. Claro, novamente, essa ideia não está sem suas próprias críticas. Na verdade, acabei de ter uma conversa com o general Ben Hodges, que não é o maior fã dessa ideia. Vamos ouvir o que ele tinha a dizer sobre isso. É aqui que surge outra oferta interessante, feita primeiro pela Itália, onde disse que a Ucrânia poderia obter a proteção do artigo 5 sem estar na OTAN, sem precisar colocar tropas no chão. E eu assisti a toda a entrevista que Tucker Carlson fez com Steve Witkoff, novamente cheia de comentários decepcionantes. Mas uma coisa que ele mencionou sobre essa oferta, e que certamente será mais discutida, é a Ucrânia simplesmente obter o artigo 5. O que você pensa a respeito? Isso é realmente possível? Sabe, esse é o tipo de coisa que as pessoas falam quando não têm ideia do que realmente é o artigo 5, né, ou o que é necessário para fazer isso. Vamos analisar a lógica aqui. Eles não são a favor da entrada da Ucrânia na OTAN, porque, pelo menos com a administração Biden, eles estavam preocupados que a Rússia pudesse usar uma arma nuclear. Ok, o motivo todo para entrar na OTAN é essa garantia do artigo 5. Então, a ideia de que, de alguma forma, daríamos à Ucrânia o apoio ao artigo 5, significando que os países da OTAN usariam força contra a Rússia. Quer dizer, essa lógica, ela não combina com todos os últimos anos de por que eles não deixariam a Ucrânia entrar na OTAN. Então, a ideia de que todas as nações estariam dispostas a usar a força, é isso que eu quero dizer, é sobre isso que estamos falando, né? O artigo 5 significa que um ataque armado à Ucrânia seria considerado um ataque armado à OTAN. Então, agora vamos usar a força contra a Rússia, que, a propósito, dentro da Ucrânia, eu sou totalmente a favor para ajudar a restabelecer a soberania da Ucrânia. E a melhor maneira de proteger a Europa é ajudar a Ucrânia a derrotar a Rússia. Mas a lógica do artigo 5 não faz sentido para um país que não está na aliança. E eu duvido seriamente que você conseguiria fazer com que 32 nações concordassem com isso. Eles nem mesmo conseguem fazer com que a Hungria concorde agora em fornecer ajuda à Ucrânia contra a Rússia. Não tenho certeza se todos os aliados fariam isso. Afinal, nações são nações. As nações podem fazer escolhas soberanas para ajudar a Ucrânia por conta própria. A OTAN não é um freio para isso. E a Itália está se tornando cada vez mais capaz, com uma indústria de defesa militar muito maior, muito melhor, eu acho, do que muitas pessoas percebem. E a primeira-ministra Meloni, ela é super falcão em relação à Ucrânia. Então, eu gostaria de ver o que mais a Itália está disposta a fazer. O general Hodges concorda mais com o plano do Reino Unido-França, que propõe colocar tropas no terreno. O Reino Unido se comprometeu com 10 mil, como já mencionamos. E é aqui que o general Hodges aponta que não se trata da quantidade de tropas que precisamos enviar para a Ucrânia, mas sim qual é a missão delas e quanto de liberdade elas têm para dissuadir a Rússia. Aqui está a explicação completa deles sobre este ponto. Felizmente, acredito que o Reino Unido e a Europa têm discutido a coalizão dos dispostos, algo que você provavelmente já viu. E o Reino Unido se comprometeu, acho com 10 mil tropas até agora. Você acha que isso seria suficiente? Quantas tropas precisaríamos?
Não, não. A primeira coisa é que as pessoas estão se adiantando quando começam a falar sobre números. Quero dizer, a França e o Reino Unido ambos falaram em números. Isso foi útil para mostrar que eles estavam dispostos a se envolver no jogo. Mas antes de começar a falar em números reais, você tem que falar sobre a missão. Qual é a missão? O que você quer que essa força faça? Qual seria a tarefa deles? Você não pode decidir quanto vai colocar lá até saber o que é necessário lá. E você não sabe o que é necessário lá até que possa identificar claramente a missão. Esta é a tarefa mais crucial. E então você precisa descobrir, ok, se a missão deles é dissuadir a Rússia de violar qualquer acordo de cessar-fogo, então isso significa que você precisa ter regras de engajamento que permitam que você reaja ou ataque de volta, ou derrube drones, ou faça o que for necessário para infligir consequências à Rússia, caso eles violem o cessar-fogo. E, claro, que eles vão violá-lo na primeira hora até verem que essa força de implementação é séria. Então, você descobre as capacidades necessárias. Obviamente, isso teria que ser algo com capacidades aéreas, terrestres e marítimas, um drone e contra-drone, defesa aérea e de mísseis, ataque de precisão de longo alcance, engenheiros, logística, tudo necessário para dissuadir a Rússia de violações. Então, quando você começa a juntar tudo isso e coloca no mapa, então você pode ver onde queremos posicionar essa força para realizar essa tarefa. Então, você pode começar a contar. Ok, vamos precisar de 10 mil desses, 5 mil desses, 4 mil desses e assim por diante. Parece que os líderes europeus já estão ouvindo nosso podcast, pois foi exatamente o que ocorreu na Europa nesta semana. O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou a presença de mais de 200 planejadores militares de vários países para avaliar como auxiliar apropriadamente a Ucrânia após um acordo de paz ser estabelecido. Aqui está a declaração onde ele compartilha mais detalhes. Esta semana, em Londres, recebemos mais de 200 planejadores militares de 30 países, apresentando contribuições em tudo, desde logística e comando e controle, até implantações em terra, no ar e no mar. O trabalho segue em ritmo acelerado. Estaremos prontos para operacionalizar um acordo de paz, seja qual for a sua forma exata. E trabalharemos juntos para garantir a segurança da Ucrânia, para que ela possa se defender e dissuadir futuros ataques. Líderes europeus concluíram hoje uma cúpula de paz em Paris, com o principal objetivo de descobrir como ajudar a Ucrânia. A agenda era discutir o envio de tropas de paz para a Ucrânia após um possível cessar-fogo. Diversos países como Alemanha, Dinamarca, Reino Unido e França estão dispostos a enviar soldados para a Ucrânia. Putin claramente não gosta dessa ideia. Isso impediria que ele quebrasse o cessar-fogo quando estivesse pronto para lutar novamente. Por isso, a Rússia está enquadrando isso como um ato de guerra. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que a manutenção da paz na Ucrânia equivaleria a uma intervenção militar ocidental no país. Mas parece que a Europa está cansada de todas as blefadas russas e está avançando com este plano, com o apoio dos Estados Unidos da América. No acordo de minerais entre Estados Unidos da América e Ucrânia, os Estados Unidos da América incluíram uma cláusula afirmando que apoiarão quaisquer garantias de segurança que a Ucrânia obtenha da Europa, como muitos devem se lembrar. E além disso, o presidente Trump fez comentários várias vezes dizendo que Putin teria que concordar com tropas na Ucrânia, garantias de segurança para a Ucrânia, se houvesse uma paz de longo prazo. Aqui temos o presidente francês Macron compartilhando mais detalhes sobre sua coalizão de dispostos que estão dispostos a colocar tropas na Ucrânia. De uma maneira muito concreta, concordamos que o primeiro-ministro britânico e eu daremos um mandato aos nossos chefes de Estado-Maior conjunto para enviar uma equipe franco-britânica para a Ucrânia nos próximos dias para trabalhar muito de perto com nossos parceiros ucranianos, que também concordaram com este mecanismo, para preparar o formato do futuro exército ucraniano em todas as áreas. Qual exército? Qual capacidade marítima? Qual capacidade aérea? Qual formato? Ou seja, em termos de tamanho, número de soldados, qual equipamento para responder a possíveis agressões russas
e dissuadir o sucesso de tais agressões. O segundo elemento das garantias de segurança são as forças de tranquilização que poderíamos implantar no dia seguinte, após a assinatura do acordo de paz na Ucrânia. Haveria forças de alguns Estados membros presentes, porque não há unanimidade sobre este ponto. Essas forças estariam presentes em certos locais estratégicos, pré-identificados com os ucranianos, e forneceriam apoio a longo prazo e tranquilidade para os europeus, e atuariam como um dissuasor para possíveis agressões russas. Agora, a Rússia diz que isso é uma grave escalada porque eles querem ditar os termos do cessar-fogo, onde a Ucrânia não teria aliados, sem armas e sem maneira de se defender. Uma das principais condições que a Rússia tem insistido é que, se houvesse um cessar-fogo de longo prazo, então a Ucrânia teria que parar de receber qualquer tipo de ajuda de qualquer país. Não só os Estados Unidos da América, mas também os países europeus teriam que interromper toda a ajuda à Ucrânia. Agora, qualquer pessoa com meio cérebro pode adivinhar por que a Rússia quer essa condição para um cessar-fogo. Eles querem se rearmar e retornar, mas adivinhe só. Enquanto a Rússia alega que a Ucrânia não pode receber armas de aliados, implora a Coreia do Norte por mais armas e soldados. Aqui, podemos ver neste relatório que a Coreia do Norte continua a fornecer à Rússia equipamentos militares e munições, aumentando significativamente as entregas apesar das conversas de cessar-fogo. Desta vez, na Crimeia, um trem carregado de canhões autopropulsados M1978 Kosgan, com calibre de 170 a 180 milímetros, foi avistado, juntamente com vários caminhões militares projetados para recarregar o sistema de lançamento múltiplo de foguetes coreano. Putin não está apenas implorando por armas, mas também por soldados. Como relatado antes, cerca de 12 mil soldados norte-coreanos foram enviados para Kursk, na Rússia, e agora Putin parece querer mais. A Associated Press relatou recentemente que a Coreia do Norte está enviando mais 3 mil soldados para a Rússia, e isso vem da avaliação da inteligência sul-coreana. Putin quer mais tropas norte-coreanas por 2 motivos. Primeiro, eles custam menos que os recrutas russos. Como já abordamos, a economia russa está em dificuldades, e eles estão tendo problemas para conseguir tantos recrutas porque a Rússia está consumindo seus soldados como manteiga. Eles estão sofrendo entre 1.000 a 1.500 baixas todos os dias. Isso significa que, apenas para manter o tamanho do seu exército, a Rússia precisa recrutar cerca de 30 mil novos soldados todos os meses. Mas é caro conseguir tantos novos soldados. E o que torna este problema ainda pior é o fato de que os recrutas russos não estão se voluntariando como estavam no início desta guerra. Então a Rússia é forçada a continuar aumentando os bônus que estão dando a esses recrutas para atrair mais e mais voluntários. E é exatamente por isso que Putin recorreu a Kim Jong-un. Relatórios indicam que Putin pagou a Kim cerca de 200 milhões de dólares pelos 12 mil soldados previamente enviados. Agora isso parece muito dinheiro, mas, se você fizer as contas, isso dá aproximadamente 16 mil dólares por soldado, o que é muito menos do que a Rússia tem que pagar por um recruta russo. E é exatamente por isso que a Rússia prefere ter soldados norte-coreanos do que recrutas russos. Além disso, há um benefício adicional em ter soldados norte-coreanos. Os funerais não são realizados na Rússia, então Putin não está tão preocupado com o público russo, as mães russas, se voltando contra ele. Notícias como essa fortalecem a determinação da Europa em continuar apoiando a Ucrânia, pois a Rússia tem aliados que estão apoiando seu exército. A Ucrânia precisa de aliados para seguir apoiando seu exército. A Europa não ficará parada enquanto a Ucrânia cai. A Ucrânia é um país soberano, e Putin não pode ditar o quanto de auxílio a Europa envia para a Ucrânia. Na cúpula de Paris, o presidente Macron afirmou isso de forma clara. Porque a primeira garantia da segurança da Ucrânia amanhã, após a assinatura da paz, será ter um exército confiável que possa dissuadir qualquer nova agressão e resistir a qualquer novo ataque do exército russo.
Nosso primeiro objetivo é permitir que a Ucrânia mantenha a situação na linha de frente e, em segundo lugar, repelir a agressão. Mas, simultaneamente, aproximar as perspectivas de uma paz duradoura que todos almejamos, independente do desfecho das negociações. Nas últimas semanas, como eu disse, estivemos em contato constante com o presidente Zelensky. Também mantive contato quase diário com o presidente Trump. E temos trabalhado muito de perto com nossos parceiros britânicos, com quem temos trabalhado lado a lado, bem como com nossos principais parceiros europeus que estarão conosco amanhã. Quero ser muito claro. A Rússia não pode opinar sobre o apoio que damos e daremos à Ucrânia, e não pode ditar os termos para essa paz duradoura. Porque a soberania da Ucrânia e a segurança de todos os europeus estão em jogo. A Ucrânia merece paz. E como eu vi você aqui naquela noite em dezembro de 2019, em uma discussão com o presidente Putin e a chanceler Merkel, eu vi o quanto você está lutando para preservar essa paz. Eu não permitirei que a história seja reescrita por ninguém. Existe apenas um agressor? Existe apenas um resistente? O agressor é a Rússia, o resistente é você. Os europeus e americanos não têm escolha senão honrar sua história, o direito internacional e sua própria segurança. Por fim, como vocês sabem, nas últimas 2 semanas, alguns de nossos vídeos foram desmonetizados pelo YouTube por abordar tópicos sensíveis e cobrir eventos violentos. É por isso que recentemente abrimos inscrições no canal. Dessa forma, vocês podem apoiar diretamente nosso conteúdo. Novamente, vocês não são obrigados a fazer isso. Continuaremos com os vídeos, mas se você gosta do conteúdo e puder nos apoiar, considere se inscrever para uma associação. Custa menos que um café no Starbucks e é muito apreciado.